Olá, começa agora mais um programa Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje eu converso com o Dr. Leonardo Mascaro, que é psicólogo e mestre em neurociência. Vamos falar sobre neurofeedback, que é um tratamento para problemas na saúde mental sem o uso de medicamentos. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação com a gente mais uma vez aqui na Rede Alesp. Tudo bem? A satisfação é minha. Bom, doutor, antes da gente falar então aí sobre esse tratamento, né, o neurofeedback, sem dúvida alguma é um tratamento bastante revolucionário, né, doutor? E bastante curioso também, né? Porque quando a gente fala da saúde mental, normalmente a gente associa com tratamentos com uso de medicamentos, né? Assim, quando a gente fala de um problema de saúde sério, muitas vezes a pessoa precisa então ser medicada, né? E de repente a gente falar num tratamento que você não precisa, que não é invasivo e que você não precisa usar medicamentos, ele realmente chama muita atenção. Então, antes da gente falar sobre isso, eu queria que a gente começasse esse programa com o pontapé inicial, que é o diagnóstico, que é a primeira coisa, né? Então, que a gente tem para identificar aí um problema de saúde mental. Então, atualmente, quando a gente tem algum aspecto emocional aí, psíquico para trabalhar, a gente procura aí um psicólogo, um psiquiatra, e a gente, normalmente, então, a gente relata, né, aquilo que a gente está sentindo, esse profissional vai, então, investigar, e aí, com base nesses sintomas, ele consegue, então, diagnosticar o seu problema, se é uma depressão, se é uma ansiedade, se é um transtorno de déficit de atenção, por exemplo. Mas a gente sabe, né, doutor, que um diagnóstico feito com base, então, em sintomas, nem sempre é tão assertivo. Dentro desse seu tratamento, que envolve, então, o neurofeedback, os marcadores biológicos, você consegue, então, fazer um diagnóstico e afirmar o que a pessoa realmente tem, sem ela precisar dizer quais são as queixas que ela tem. É isso mesmo, doutor? Explica pra gente isso, porque é, no mínimo, curioso. É, parece até adivinhação, né? Mas é bem por aí. Bom, então, antes de mais nada, boa tarde efetivamente a você e a todos que nos assistem. E vamos esclarecer, né? Saúde mental é a área da saúde que menos informação de fato se tem. E não é, e veja bem, não é algo que se dê por acaso. Na verdade, isso vem da história de como as áreas de saúde se desenvolveram, né? E a área de saúde mental, ela passou por grandes evoluções principalmente nessas últimas 2 décadas, 3 décadas, né? Quando o Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos investiu fortemente, teve a década do cérebro lá, e, enfim, houve um grande avanço no entendimento das funções cerebrais, na parte de imagem, para se entender a dinâmica do cérebro. Enfim, e aí começou a pesquisa em marcadores biológicos. E esses marcadores, na verdade, são, são variáveis biológicas que te permitem, que estão correlacionadas com certas condições, né? Em saúde mental, a gente fala de um conjunto de sinais e sintomas que se correlaciona com deficiências funcionais na organização em redes do cérebro. Então, entenda bem, o cérebro você pode pensar no cérebro como um computador biológico. E ele é todo organizado, a circuitaria do cérebro é toda organizada em redes. Então, essas redes são responsáveis, cada uma, por diferentes funções, né? Então, por exemplo, aqui nessa região do hemisfério esquerdo, você tem a rede da fala. Ou, por exemplo, toda a circuitaria frontal
para modulação executiva, tanto de funções cognitivas quanto própria expressão emocional. Então, são uma série de circuitos que você olha quando você faz essa avaliação. E aí, voltando ao início da tua pergunta, o que acontece normalmente em saúde mental é que quando se faz um diagnóstico, esse diagnóstico é feito com base em queixa clínica. Então, você não tem a realização de exames que te permitam verificar objetivamente onde no cérebro estão essas desregulações que estão necessariamente presentes para que a pessoa esteja experimentando os sintomas que ela relata, né? O grande diferencial do meu trabalho é exatamente esse. A partir do levantamento desses marcadores biológicos, que isso vem sendo feito nos Estados Unidos há já um bom tempo, como eu disse, desde do início, pelo menos o início desse século. Estamos aí para mais de 20 anos em pesquisa nesses marcadores, em que você teve esses investimentos em pesquisa que permitiram, então, ao Instituto de Saúde Mental, a partir de 2012, fazer a migração do DSM, que é o Manual Diagnóstico em Psiquiatria, para o programa deles, que é o programa do Research, que chama-se Research Domain Criteria, né, que é pesquisa em critérios diagnósticos cognitivos, né, em que eles correlacionam exatamente essas variáveis neurológicas com as variáveis cognitivas. Então, isso se tornou um grande campo, que hoje é o campo de pesquisa em que mais se investe nessa parte de saúde mental, justamente porque se busca objetividade no diagnóstico. Então, trazendo aqui para o nosso arroz com feijão do dia a dia, isso quer dizer, vamos pensar o seguinte, numa situação padrão, a pessoa chega e conta exatamente como ela está sentindo, e o profissional de saúde mental, ele ouve, e a partir do que ele está ouvindo, ele, com base no DSM, ele diagnostica. O DSM é um manual diagnóstico em psiquiatria em doenças mentais, né? E já numa situação como essa que eu desenvolvo a minha prática, é feita uma leitura da atividade eletroencefalográfica. Essa leitura da atividade eletroencefalográfica, então, ela me dá parâmetros que depois são convertidos, extrapolados para uma tomografia funcional. Então, eu tenho tanto uma leitura qualitativa, que são os marcadores eletroencefalográficos do desenho da onda do EEG, e na filigrana desse desenho é que estão esses marcadores para as diferentes condições. É um trabalho que foi desenvolvido inicialmente pela doutora Margaret Ayers nos Estados Unidos e foi fruto de décadas de pesquisa dela. Ela começou fazendo isso em hospital, olhando mesmo o EEG de diferentes pacientes em diferentes condições e percebendo que haviam certas características em cada uma dessas condições. E ela foi a fundadora da primeira clínica de neurofeedback nos Estados Unidos, e eu fui a última pessoa que ela formou em vida. Então, isso é realmente um trabalho muito específico e diferenciado. E, então, esse é o exame qualitativo
desses marcadores. Depois tem o exame quantitativo, que se dá a partir de parâmetros de normalidade, são médias populacionais, que vem também do Instituto de Saúde Mental, a partir de um programa da Universidade de Nova York, que começou lá na década de 80, em que eles começaram a fazer o levantamento de pessoas ditas saudáveis ou neurotípicas que não apresentavam queixas clínicas, então não tinha uma ansiedade, não tinha uma depressão, não tinha insônia, não tinha nada disso, e essas pessoas então passavam por exames neurológicos, psiquiátricos e neuropsicológicos, e depois de passar por essa peneira, se elas estivessem ok mesmo, aí elas entravam para compor essa base dita saudável, normal ou neurotípica, né? E esses são os valores, então, que parametrizam a análise. Então, quando a pessoa vem e eu faço essa leitura, que são 5 minutos de leitura eletroencefalográfica, você tem todas essas informações. Então, isso é muito preciso. Você tem essa leitura qualitativa e você tem a leitura quantitativa, que é exatamente essa tomografia funcional que me dá aspectos de conectividade, eu consigo ver como é que está o funcionamento em redes do cérebro, onde no cérebro estão as desregulações que estão sendo, que correlacionam com as queixas que o paciente traz. E então você vê, é muito diferente, né? Você parte de ação em que a pessoa antes só clinicamente o sintoma e o diagnóstico era feito com base nessa queixa, e outra situação em que se faz exames específicos e se verifica objetivamente onde no cérebro está o problema para se dar devido nome aos bois. Por que isso é importante? Então vamos lá. Porque imagina o seguinte, uma pessoa pode chegar aqui no meu consultório e se eu não faço esses exames, ela pode dizer, eu tenho dificuldade de concentração, atenção. Se ela me traz essa queixa, eu poderia muito bem, se essa é a única queixa dela, enfim, então tem um caso de déficit de atenção, ok? E se eu fosse psiquiatra, coisa que não sou, eu medicaria com Ritalina ou Concerta, uma dessas aí. Muito bem. No meu caso, a pessoa chega em dificuldades atencionais. Eu vou olhar como é que estão as redes da atenção do cérebro dela, porque você tem duas redes principais, a rede dorsal e a rede ventral. Eu vou olhar outras redes, eu vou olhar as assinaturas neurológicas, porque, por exemplo, deficiência atencional não quer dizer que necessariamente a pessoa tenha déficit de atenção, porque déficit de atenção é uma condição genética. A deficiência atencional pode se dever também por um quadro de ansiedade, por uma dislexia, ela pode se dever por anóxia no parto, ela pode se dever por um quadro de toque. Aliás, clinicamente, toque e déficit de atenção muitas vezes são confundidas. A gente brinca que elas mimetizam uma a outra, né? Então, esse é o grande valor de você fazer uma avaliação dessa natureza. Primeiro, fazer um diagnóstico objetivamente determinado, que te dá a segurança daquilo que está sendo identificado e diagnosticado. E segundo, mapear no cérebro onde estão as desregulações que levam a essas queixas. E uma vez que se mapeie, aí o passo seguinte é exatamente o tratamento, né? Então eu tenho uma noção de grau de desregulação, de localização dele no cérebro, dessas desregulações no cérebro, e mais importante, eu tenho como montar protocolos que são tailor-made, que são feitos sob medida para aquele paciente. Então, mesmo que você tenha gêmeos, ninguém tem uma atividade neurológica igual à do outro. Cada pessoa é única. Nem gêmeos tem. É isso que eu estou dizendo, né? Então, essa é outra grande diferença. Num tratamento medicamentoso, é o paciente que se adequa
ao tratamento. Neste tratamento aqui, por neurofeedback, como ele é feito sob medida para característica funcional, para a realidade neurológica que aquele paciente traz, e só ele traz, o tratamento é montado todo ele em cima daquela realidade. E, portanto, ele é específico e direcionado para as necessidades daquele paciente. E isso é muito importante, né? Porque aí você tem condição de ter muito mais efetividade. Além do que, justamente por ser não medicamentoso, o que acontece é que você não vai ter a questão de efeitos colaterais, em primeiro lugar, e em segundo lugar, você não tem a questão de você ter a necessidade de manutenção dessa medicação por longos períodos. Porque a medicação, ela, diferentemente do neurofeedback, ela não corrige o cérebro. Ela suprime a atividade neurológica, mas o cérebro não aprende a funcionar de outra forma. Se fosse assim, uma pessoa que tem déficit de atenção e toma Ritalina ou Concerta, teria que tomar só por um período, e a partir de um certo período, o cérebro teria aprendido a funcionar de outra forma e a vida seguiria com ela já sem o problema. Não é isso que acontece. Então, ela tem que sempre manter a medicação para ela conseguir funcionar de uma forma adequada, né? Para ela conseguir, no caso, ter a função executiva de atenção e concentração mantidas. Isso é muito diferente do que a gente faz aqui. No neurofeedback, o neurofeedback é um recondicionamento da atividade neurológica. Então, pensa bem, a gente vai dar a chance do cérebro aprender com a própria atividade dele, o que ele está fazendo de certo ou não, e a partir dessa informação, ele vai fazer os ajustes, ele mesmo, na própria atividade dele. Aí eu imagino que você já deva estar, e os nossos espectadores aqui também, como é que isso acontece, né? Então, como é que o cérebro faz esse autoajuste? Bom, é simples, é que no neurofeedback você está com uma touca eletroencefalográfica e essa touca está conectada a um equipamento de eletroencefalografia que está lendo a atividade neurológica em tempo real. Estamos falando de uma taxa de 1024 amostras da atividade neurológica por segundo. Então, o cérebro, na máxima, ele vai a 400, 450 Hz, que são ciclos por segundo ou pacotes de informação por segundo. E a gente nem precisaria ir tanto, porque a atividade que nos interessa normalmente está ali entre meio e 30 Hz. Então, você vê, o equipamento tem tempo de sobra de ler a atividade, comparar, traduzir essa atividade para informação digital para o computador compara, então, com esses valores de bases normativas que eu disse, vêm lá dos Estados Unidos, e verificar se a atividade naquelas regiões que nós estamos monitorando está adequada ou não. Se estiver adequada, a sinalização é dado o sinal sonoro e também a modulação do brilho da tela, que é a sinalização visual. Se não, é silêncio, e isso o cérebro interpreta como punição. Então, veja bem, de novo, a pessoa está com uma touca eletroencefalográfica diante do computador e com a atividade neurológica dela sendo lida em tempo real. Então, o que está acontecendo é que o neurofeedback faz as vezes de um espelho. O cérebro está recebendo informação conforme ele funciona. E conforme ele vai funcionando, vai tendo uma marcação segundo a segundo do que ele está fazendo. E se o que ele está fazendo está dentro do que a gente espera que ele faça ou não, com base naquela avaliação que foi feita inicialmente. Então, eu estabeleci um protocolo que é o quê? Uma lista de variáveis que envolvem frequências, envolvem aspectos de conectividade, envolvem
redes no cérebro que estão sendo monitoradas no treino e cuja atividade, conforme esse funcionamento se dá, vai recebendo sinalização em tempo real da adequação ou não daquela atividade. E conforme você vai normalizando essa atividade, a pessoa vai saindo dos sintomas, até que o cérebro aprende a funcionar de uma forma adequada, de uma forma que é considerada saudável, que é aquela que pessoas que não têm queixa clínica produzem. Então, a partir do momento que o cérebro do paciente vai se aproximando desse funcionamento mais saudável, o paciente, par e par, vai saindo da sintomatologia, das queixas que o trouxeram para o tratamento. Isso, evidentemente, não acontece da noite para o dia, porque a gente, como eu costumo brincar, a gente não é feito de silício, a gente é feito de carbono. Então, carbono, se fosse silício, era colocar um pendrive aqui e mudar o programa, né? Mas não é o caso. Então, a gente depende de repetição. Repetição para que toda a circuitaria do cérebro vá se reconfigurando naquelas redes e naquelas áreas em que nós estamos buscando treinar o cérebro, né? Certo, doutor. Você já respondeu todas as minhas perguntas, doutor, praticamente. Já respondeu de uma vez só. Bom, deixa eu ver se eu entendi. A questão do diagnóstico, né? Que a primeira, na verdade, é o primeiro ponto que eu queria abordar. Esse diagnóstico, então, são os marcadores biológicos que eles fazem, então, esse mapeamento do cérebro, né? E identificam, então, as regiões aí do cérebro que estão trabalhando de uma maneira disfuncional, vamos dizer assim, onde existe aí um déficit na atividade ou um excesso na atividade, né? E aí, a partir, então, daquela disfunção naquela região específica, comparando, então, com o cérebro de uma pessoa saudável, né, o que é o banco, então, esse banco aí de informações que o senhor mencionou, que, na verdade, são informações de cérebros saudáveis, né? E aí, fazendo essa comparação, você consegue entender, a partir desses parâmetros aí, que tipo de problema a pessoa tem. Então, se ela tem uma depressão, se ela tem um quadro de ansiedade. Quer dizer, esse exame ele afirma que a pessoa tem o problema, independente até dela ter consciência daquilo ou não, né, doutor? Hoje mesmo eu atendi uma moça, veio ela e o marido, e ela, quando eu falei para ela, olha, isso aqui é uma assinatura de ansiedade. Ela, num primeiro momento, ela se mostrou surpresa. Ela falou, pô, mas eu tenho ansiedade? E o marido do lado, assim, já olhando e falando, tem muita. E ela, assim, ah, mas eu sou preocupada. Você entende? Preocupada na linguagem dela. Isso você entende? Ela, depois que eu expliquei a ansiedade para ela, aí ela virou e falou, não, realmente eu tenho ansiedade. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de verbalizar o que é isso que elas estão experimentando. Sim. Até Mesmo porque também, né, porque doutor, não é alguma coisa que. os sintomas são parecidos, né, doutor? Então, por exemplo, uma falta de concentração, né, que a pessoa tem, ela pode achar que ela tem um transtorno de déficit de atenção, mas na verdade uma pessoa ansiosa, ela também pode ser uma pessoa que tem dificuldade de se concentrar, uma pessoa que tem depressão também Sim, pode, de repente, ter aí uma dificuldade de se concentrar. Quer dizer, esse diagnóstico que é só com base em sintomas, ele corre um risco dele ser, então, equivocado, né, doutor? o que acontece muitas vezes, isso quem já passou por tratamento medicamentoso em saúde mental sabe disso, é que o diagnóstico inicialmente é feito dessa forma que a gente está conversando. E aí, o que acontece é que se ele estiver errado, veja, vamos que
diagnostica-se um quadro de ansiedade, mas na verdade é um processo depressivo, enfim. Ou mesmo, você tem uma outra situação também, que é você diagnostica a depressão, começa com uma medicação, mas aí a medicação não é bem aquela, enfim. Há que se trocar, tem todo um ciclo de adaptação quando se acerta de primeira. Quando não, você tem que ir trocando a medicação até você ter uma resposta adequada. E nisso, às vezes, são meses. Às vezes, é um tempo que distendido para premência de sofrimento que a pessoa traz. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, de fato, muitas dessas condições, às vezes, se apresentam não isoladas, mas associadas a outras, e torna o diagnóstico, quando é só pela queixa clínica, muito difícil. Porque, como você bem disse, às vezes uma pessoa pode ter um quadro de ansiedade e isso se expressar, de repente, na dificuldade dela de prestar atenção nas coisas, de estar presente, né? E aí vai ser diagnosticada como portadora de déficit de atenção, quando na verdade o quadro de ansiedade e neurologicamente são duas condições completamente distintas, porque a ansiedade envolve uma aceleração da circuitaria dorsolateral frontal direita do cérebro. Já o déficit de atenção envolve uma lentificação dessa mesma circuitaria e rompimentos anômalos de conectividade entre as áreas frontais e parietais do cérebro, que são áreas mais posteriores aqui, assim, entendeu? Então, são realidades neurológicas completamente distintas que se apresentam, muitas vezes, sobrepostas ou uma integrada ou embutida na outra. E aí fica muito difícil você separar o joio do trigo e saber de fato dizer diante do que você está. Certo. Doutor, eu tenho 27 minutos de programa gravado, quer dizer, eu tenho acho que 3 minutos que nos sobra aqui para a gente concluir a conversa. Na verdade, a gente não conseguiu falar tudo, né, sobre o tratamento. Ficou claro? Enfim, acho que tinha. Oi? Ficou claro o que eu falei? Não, eu acho que ficou claro, doutor. Mas eu acho que ainda faltou algumas questões para a gente abordar. Eu sugiro a gente até fazer o neurofeedback parte 2 depois, que aí a gente tem mais meia hora, onde a gente pode trabalhar mais o tema e explicar mais aí como que funciona na prática, né, todo esse tratamento. Mas eu acho que isso que o senhor colocou já deu para ter uma ideia, aí uma breve ideia, então, do que é o neurofeedback. E o senhor quer concluir, falar mais alguma coisa para a gente poder concluir? Eu acho que é isso, né? Basicamente, é um recondicionamento. O neurofeedback é um recondicionamento da atividade neurológica com base em sinalização sonora e visual. E essas coisas só funcionam porque a gente tem uma área medial aqui do cérebro que é um radar, um detetor de padrão. E quando ele identifica algo, quando você está lendo a atividade, o computador te dando de volta esta atividade para você e sinalizando quando ela está certa ou quando está distante do que deveria estar, essa área detecta essa área vê que essa sinalização está sendo dada para ele cérebro. O teu cérebro identifica que aquilo está sendo dado em função do que ele cérebro está fazendo. E essa área medial que detecta padrões, então, ela na hora começa então a tentar, a partir da sinalização que está sendo recebida, identificar qual é a circuitaria que está em jogo aí. E o cérebro começa então essa circuitaria para maximizar essa sinalização, porque não tem nada que seja mais recompensador para o cérebro do que identificar padrão. E isso
se tem um padrão no mundo que se comporta em função do que o nosso cérebro está fazendo, então essa área, você começa a ter muita liberação de dopamina, que é um marcador de aprendizagem. E o nosso cérebro é louco por dopamina, né? Ele adora dopamina. Então ele entra no treino justamente porque ele quer produzir mais, ele quer verificar esse som que se comporta em função do que ele faz, né? Como é que ele produz mais desse som? É um jogo. E aí, com essa liberação de dopamina, ele entrou no jogo. Ele começa a querer produzir mais do sinal e aí você começa a ter o treinamento propriamente dito, que aí o cérebro entrou mesmo no treino. Isso, para você ter uma ideia, é menos de um minuto quando você, na primeira vez que você vai treinar, teu cérebro é muito rápido em identificar padrão, sacar que é com ele e aí já começar a buscar essa sinalização que marca acerto daquilo que a gente está querendo que ele faça. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer essa participação aqui com a gente na Rede Alesp. É muito bom a gente poder conhecer aí novos tratamentos e novas opções, principalmente no momento em que a gente vive, né, de pandemia aí. A gente sabe que os problemas ligados à saúde mental, infelizmente, têm crescido muito e é sempre bom a gente ter, então, novas alternativas, né? Muito obrigada, doutor. Vamos ver se a gente faz a parte 2 aí do nosso programa. Obrigado, abraço a todos. A Organização Mundial de Saúde tem apontado um agravamento desses quadros de ansiedade, depressão, insônia, e se as pessoas puderem buscar um tratamento para isso que não envolva medicação, é mais bacana para elas, sem dúvida. Então, um grande abraço a você, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, doutor. Obrigada. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.